Você está no meio de uma frase e a palavra sumiu. Não foi para longe. Você sabe que conhece aquela palavra. Ela está em algum lugar, mas não vem na hora. Ou você entra no quarto para pegar algo e quando chegou lá, não lembrava mais o que você foi pegar. Ou você leu o mesmo parágrafo 4 vezes e na quinta ainda não absorveu nada. E a sensação fica não só de frustração, é de medo. O que está acontecendo? O que está acontecendo com o meu cérebro? É a dúvida. Fica até o final, porque isso tem nome, tem explicação. Tem explicação científica. E mais importante, tem estratégias que ajudam. Sou o Dr. Carlos Gruppen, médico fisiatra, especialista em dor, e esse é o 7º vídeo da nossa série sobre fibromialgia. Ao longo dessa série, falamos sobre dor, fadiga, sono e os padrões da doença. Hoje vamos falar sobre algo que raramente aparece nas consultas, mas que afeta profundamente a vida de quem tem fibromialgia. O fibrofog, a névoa mental da fibromialgia, como se a mente trabalhasse com uma neblina. Ao fim desse vídeo, você vai entender 4 coisas. O que é o fibrofog e como reconhecê-lo. Por que a fibromialgia afeta o pensamento, a neurociência por trás disso. Como diferenciar o fibrofog do esquecimento comum e da demência, que as pessoas têm medo. E o que a ciência aprova para reduzir seus efeitos. Vamos começar pelo começo. O termo vem do inglês, fibro, de fibromialgia, e fog, de névoa, neblina. É a forma como os pacientes e médicos descrevem o conjunto de sintomas cognitivos da fibromialgia. E quando eu digo cognitivos, estou falando de tudo que envolve o funcionamento da mente. Memória, concentração, linguagem, raciocínio, processamento de informação. O fibrofog pode se manifestar-se de muitas formas diferentes. A primeira forma é a mais comum, dificuldade de encontrar palavras. Você está falando normalmente e de repente a palavra que precisa some. Você sabe o que quer dizer, mas não consegue acessar o termo em tempo real. Isso acontece com todo mundo eventualmente, mas na fibromialgia acontece com extrema frequência. E é uma frequência perturbadora e que dá medo. E aparece em momentos inadequados, no meio de uma reunião, durante uma consulta médica, em uma conversa importante. A segunda forma são os lapsos de memória imediata. Você coloca as chaves em algum lugar, 5 minutos depois, não tem ideia de onde estão, onde você pôs, né? Você foi buscar algo na cozinha, chegou lá e parou sem lembrar o que foi buscar. Isso dá medo. Você recebeu um recado, 2 minutos depois, não lembra o que era. E a terceira forma, dificuldade de concentração. Ler um texto simples vira uma tarefa enorme. O olho passa pelas palavras, mas o significado não chega. Assistir a um filme e perder o fio da história. Ouvir uma explicação e não conseguir seguir. A quarta forma, lentidão de processamento. A sensação de que o cérebro está em câmera lenta. Que você processa as coisas mais devagar do que deveria. Que as respostas demoram muito a vir. A quinta forma, dificuldade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. O que antes era automático, cozinhar enquanto conversa, dirigir enquanto pensa, agora exige atenção total. E ainda assim, você pode dar errado o que você está fazendo. Se você se reconheceu em algumas dessas descrições, saiba que não é descuido, não é preguiça mental, é fibrofog e tem explicação na neurociência.
Para entender o FibroFog, precisamos voltar ao que já aprendemos sobre a fibromialgia. O sistema nervoso central está em estado de alerta constante. O alarme nunca desliga. Agora pense no que isso significa para o seu cérebro. Um cérebro em estado de alerta está com todos os recursos voltados para uma coisa só: detectar o perigo. Não para aprender, não para lembrar, não para raciocinar com calma, para sobreviver. Isso é eficiente em uma emergência real. Mas quando o estado de emergência não tem fim, as funções cognitivas ficam em segundo plano. Permanentemente em segundo plano. Há ainda outros mecanismos envolvidos, que vamos falar a seguinte. Primeiro, o sono fragmentado. Já falamos sobre isso no vídeo 5. O sono profundo é essencial para a consolidação da memória. É durante o sono profundo que o cérebro transfere informações da memória de curto prazo para a memória de longo prazo, ou seja, consolidação do aprendizado. Quando o sono profundo não acontece direito, essa transferência é incompleta e as informações se perdem antes de serem fixadas. Segundo, a inflamação neuroinflamatória. Estudos mostram que pessoas com fibromialgia têm níveis elevados de citocinas, que são substâncias inflamatórias produzidas pelo sistema imunológico e pelo tecido adiposo. No sistema nervoso central, elas atuam. Essas substâncias afetam diretamente a velocidade de processamento do cérebro, a clareza do pensamento e a capacidade de atenção. É a mesma sensação de lentidão mental que você tem quando está com febre. Só que na fibromialgia essa sensação está presente mesmo sem febre ou outros sintomas. Terceiro, o esgotamento dos recursos cognitivos. Viver com dor constante exige um esforço cognitivo enorme do cérebro. O cérebro está o tempo inteiro processando sinais de dor, tentando modulá-los, reagindo a eles em sinal de alerta. Isso consome recursos que, em outras condições, estariam disponíveis para manter algumas funções, como memória, raciocínio e linguagem. Imagine, por exemplo, um computador com um programa pesado rodando em segundo plano. Os outros programas abrem, mas ficam mais lentos, travam às vezes. Não porque o computador está quebrado, mas porque os recursos estão sendo consumidos em outro lugar. Se você se reconhecer em alguma dessas situações, deixa o like agora. Isso ajuda a chegar a mais pessoas que vivem com dor e nem sabem o que é FibroFog. FibroFog, esquecimento comum e demência, as diferenças. Vou falar agora sobre algo que muitos pacientes pensam, mas poucos têm a coragem de perguntar. Será que estou desenvolvendo Alzheimer? Será que é o começo de uma demência? Entendo completamente esse medo e essa queixa é comum. Quando o cérebro começa a falhar de formas que antes não falhava, o pensamento vai naturalmente procurar o pior cenário. Mas vou te dar boas notícias. O FibroFog é diferente da demência em aspectos fundamentais. Primeira diferença, flutuação. O FibroFog varia. Há dias em que o pensamento está mais claro, dias em que a névoa é mais densa ou menos densa. A demência, em geral, segue um curso progressivo. Ela piora ao longo do tempo de forma consistente, sem esses momentos de clareza que o FibroFog às vezes preserva. Segunda diferença, tipo de memória afetada. O FibroFog afeta principalmente a memória de trabalho, a memória operacional, que é a memória de curto prazo usada para tarefas imediatas, como a memória cache de um computador, para quem entende.
A memória de longo prazo que você tem é onde você cresceu, os eventos importantes da sua vida, geralmente está preservado na fibromialgia. Na demência, a memória de longo prazo ela é progressivamente comprometida. Terceira diferença, reversibilidade. Quando os sintomas da fibromialgia melhoram com o tratamento adequado, um sono de qualidade, redução do estresse, controle das crises, o FibroFog também melhora naturalmente. Isso é reversibilidade. A névoa pode se dissipar, não completamente em todos os casos, mas pode melhorar significativamente. Isso não acontece com as demências progressivas, infelizmente. Uma ressalva importante: se você tem dúvidas sobre o que está acontecendo com o seu cérebro, converse com o seu médico. Existem algumas avaliações cognitivas que podem ajudar a diferenciar o FibroFog de outras condições que precisam de investigação e tratamento específicos. Não deixe o medo te paralisar. Não ignore o sintoma. Investigue com o profissional certo. Me conta aí nos comentários, qual a situação do FibroFog te incomoda mais no dia a dia? Esquecer palavras, perder o fio do raciocínio, não conseguir ler ou outra coisa? Eu quero saber, geralmente eu tento ler todos os comentários. Agora é o que interessa na prática. O que funciona para reduzir o FibroFog? A resposta honesta é: tratar a fibromialgia trata o FibroFog. São a mesma condição e respondem às mesmas intervenções. Mas há estratégias específicas do FibroFog que ajudam mais diretamente na função cognitiva. Primeira estratégia: priorizar o sono. Já falamos exaustivamente sobre isso, mas vale a pena repetir aqui porque a conexão é bem direta. Uma noite de sono melhor produz um dia cognitivamente mais claro. Quase sempre. O sono é o principal restaurador cognitivo que existe. É gratuito e fácil, na maioria das vezes. Segunda estratégia: exercício aeróbico regular. O exercício aeróbico, natação, caminhada, bicicleta, aumenta o fluxo sanguíneo cerebral. Estimula a produção de BDNF, que é o fator neurotrófico derivado do cérebro, que é uma substância que favorece a saúde e a plasticidade dos neurônios. E reduz a neuroinflamação também. Estudos específicos em fibromialgia mostram que o exercício aeróbico melhora a função cognitiva, além de reduzir também a dor. A ideia é: comece bem devagar, aumente gradualmente. O ritmo é mais importante que a intensidade e a frequência. Terceira estratégia: redução de estresse. O cortisol, que é o hormônio do estresse, em níveis cronicamente elevados, prejudica diretamente a memória e a concentração. Práticas de redução de estresse, como meditação, respiração diafragmática, mindfulness, tem evidências cada vez maiores de benefício cognitivo em pessoas com fibromialgia. Não é alternativo, é neurociência aplicada. Quarta estratégia: organização externa. Se a memória de trabalho está comprometida, não adianta forçar mais, ter mais esforço interno, não adianta. A solução é transferir a carga para o ambiente externo. Como? Listas escritas para tudo, alarmes no celular para compromissos, lugar fixo para objetos importantes, caderno de anotações sempre à mão. Isso não é um sinal de fraqueza. É adaptação inteligente a uma condição real, principalmente enquanto o tratamento faz efeito. As pessoas com baixa visão usam óculos, não ficam tentando enxergar mais com força de vontade. Pensem nisso. Quem tem FibroFog usa ferramentas externas, sem culpa. Quinta estratégia: respeitar os horários de clareza. Quase todo mundo que tem FibroFog tem alguns períodos do dia em que a névoa é menor.
Identifique qual é o seu período e reserve as tarefas cognitivas mais exigentes e importantes para esse momento. Não tente fazer cálculos complexos ou escrever coisas importantes quando a névoa está mais densa. Respeite o seu ritmo, o ritmo do seu cérebro. Ele está fazendo o que pode, o que ele consegue. Sexta estratégia: medicação quando indicada por um médico. Algumas medicações usadas no tratamento da fibromialgia têm um efeito positivo sobre a função cognitiva. Outras podem ter o efeito oposto, o efeito negativo. Especialmente aquelas que causam muita sonolência excessiva depois de 1 ou 2 semanas de uso. Essa é uma conversa importante para ter com o seu médico. E aí o diário é importante. Diário da dor e diário do sono, avaliando especificamente o impacto cognitivo do seu esquema de tratamento. Então, o que aprendemos hoje? Primeiro, o FibroFog é um conjunto de sintomas cognitivos da fibromialgia. Dificuldade de encontrar palavras, lapsos de memória imediata, dificuldade de concentração e lentidão de processamento. Segundo, a FibroFog acontece porque o sistema nervoso em alerta constante consome recursos cognitivos para processar a dor, porque também o sono é fragmentado e impede a consolidação da memória. E também mais um motivo, porque a neuroinflamação reduz a velocidade de processamento. Terceiro, o FibroFog não é demência. Ele flutua, afeta principalmente a memória de curto prazo e melhora quando a fibromialgia melhora. Mas se houver dúvida, investigue com o médico certo, o especialista. Quarto, sono de qualidade, exercício aeróbico, redução do estresse, organização externa, respeito aos horários de clareza e revisão da medicação são estratégias que têm a melhor evidência. No próximo vídeo, o último da série, vamos falar sobre tratamento. O que a ciência realmente sabe sobre tratar fibromialgia. E o que funciona, o que não funciona. E o que ainda não sabemos, que infelizmente não é pouca coisa. É o vídeo que fecha o ciclo da série. Não perca. Deixe seu like se você aprendeu algo novo hoje. Isso me ajuda a levar esse conteúdo para mais pessoas que vivem com dor e FibroFog. Se inscreve, compartilha e te vejo no próximo vídeo. Obrigado.